gente estava conversando sobre herança ligada ao sexo, né? E eu estava conversando sobre o caso do daltonismo. Existe uma situação super estranha em relação ao daltonismo de meninas que são daltônicas de um olho e o outro olho é normal. Pera aí, Landinho, como é que ela é daltônica de um olho e o outro olho é normal? Ora, gente, era uma vez dois olhos, né? Um olho, outro olho. Opa, menina, né? Menina. E nesse caso, moçada, imagina, por exemplo, que a menina, ela é heterozigota pro daltonismo, XDzão, XDzinho. Eu lembro que apesar das meninas terem dois cromossomos X, apenas um cromossomo X funciona. Porque o outro cromossomo X, ele está inativado na forma de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Será, moçada? Que alguém lembra disso? Quem não lembrar, vá dar uma olhada nas aulas de citologia, na aula sobre cariótipo, quando a gente conversou sobre isso, bem bonitinho. Cromatina sexual ou corpúsculo de Barr é exatamente um dos cromossomos X da mulher que permanece o tempo inteiro inativado. Eita, aproveito lá para encher o saco de vocês, né? Lembra, moçada, como é que é o cromossomo para ficar inativo? Condensado ou descondensado? Condensado, né? Eocromatina ou heterocromatina? Heterocromatina, né? Então ele fica lá condensado na forma de heterocromatina. Eu lembro, moçada, inclusive para vocês, que esse um dos cromossomos X que fica inativo, ele é aleatoriamente inativado no início do desenvolvimento embrionário. A inativação de um dos cromossomos X lá na mulher ocorre de modo aleatório, ou seja, na doida. Você não escolhe qual dos cromossomos vai ser inativado aleatoriamente no início do desenvolvimento embrionário. Ô Landim, porque mesmo que as meninas inativam um dos cromossomos X delas? Tô lembrando para vocês, tá? Só lembrando. Uma ideia conhecida com o nome de hipótese de Lyon ou mecanismo de compensação de dose. Não estou explicando nada hoje para vocês, porque isso aqui tudo eu já tinha explicado nas aulas de citologia. Então estou só lembrando, quem quiser ver mais detalhes, dá uma lembrança lá, dá uma olhada na citologia. Segundo a hipótese de Lyon, segundo o mecanismo de compensação de dose, a mulher desliga um dos cromossomos X, lembrando que essa inativação de um dos cromossomos X lá na mulher vai ser aleatória, não dá para escolher qual dos dois acontece de ser inativado no início do desenvolvimento embrionário, e a mulher inativa um dos cromossomos X para poder evitar a produção excessiva de substâncias codificadas por genes do cromossomo X. Quando a gente fala em substâncias codificadas por genes do cromossomo X, se isso aqui for produzido em excesso de alguma maneira, é prejudicial. Então o fato é que a mulher tem dois cromossomos X, mas só um deles funciona. O outro, moçada, ele vai ser desligado, né? Então, cromatina sexual, corpúsculo de Barr, um dos cromossomos X da mulher que fica inativo. Como essa inativação ela é aleatória, pode acontecer um fenômeno estranho. Pode ser que nas células que vão originar um dos olhos, inative o cromossomo X do Dzinho, fique o cromossomo X do Dzão funcionando, e esse olho será normal. Mas pode ser, gente, que nas células que originam outro olho, inative o cromossomo X do Dzão, funciona o cromossomo X do Dzinho, e esse olho, moçada, será então daltônico. Daí, mulheres que são heterozigotas para o daltonismo, pode ser que elas tenham um olho normal e um olho daltônico. Porque ela tem XDzão e XDzinho. Você inativa num dos olhos o cromossomo X com Dzinho, esse olho é normal. No outro, o cromossomo X com Dzão, o olho é daltônico devido à formação do corpúsculo de Barr. Eu vou dizer, moçada, que essa mulher, então, ela será um mosaico.
E eu lembro para vocês o que significa o termo mosaico, que a gente já usou antes com vocês. Mosaicismo é uma situação onde o indivíduo ele apresenta partes do corpo com constituição genética diferente. Quando a gente fala em parte do corpo com constituição genética diferente, ora, qual foi o exemplo que eu tinha citado para vocês de mosaicismo certa vez? Ora, um exemplo, indivíduos lá que apresentam parte do corpo normal e parte do corpo com síndrome de Down. Parte do corpo apresentando 2 cromossomos 21 em cada célula e parte do corpo com 3 cromossomos 21 em cada célula, parte do corpo apresentando lá síndrome de Down. Então eu tinha colocado esse exemplo para vocês de mosaicismo, né? Então o cara tem parte do corpo com constituição genética diferente. Uma parte com 21 cromossomos, com 2 cromossomos 21 em cada célula, e parte do corpo com 3 cromossomos 21 em cada célula. Só que esse nome mosaico pode ser usado também por outro caso. Por exemplo, indivíduos do sexo feminino que apresentam daltonismo em um olho só. O outro olho, normal. E aí, nesse caso, esse caso de mosaicismo dos indivíduos do sexo feminino com olho que é daltônico e o outro olho que é normal, exatamente devido à formação aleatória da cromatina sexual do corpúsculo de Barr. Na verdade, moçada, mulheres que são heterozigotas para genes no cromossomo X sempre vão ser mosaico. Daí qualquer doença, onde você tem um genes no cromossomo X, na mulher heterozigota, ela pode ser um mosaico. Se você pega, por exemplo, a mulher que ela é hemofílica, XHzão, XHzinho. Ora, parte do corpo dela vai apresentar o Hzão trabalhando, parte do corpo dela vai apresentar o Hzinho trabalhando. Ainda bem que a parte Hzão que funciona garante, moçada, que ela funcione normalmente. Tanto é que a mulher heterozigota, ela vai acabar sendo normal e não hemofílica. Pega, por exemplo, o caso da distrofia muscular de Duchenne. Mulheres que são heterozigotas, XDzão e XDzinho, vão apresentar partes do corpo sem a distrofia e vão apresentar parte do corpo com a distrofia, porque isso aí é aleatório, elas vão ser um mosaico. Toma cuidado, que é raro, mas pode acontecer de uma mulher heterozigota para o daltonismo, ela ser daltônica dos 2 olhos. Mas aí, azar danado, né? A mulher, ela é heterozigota, entretanto, pode acontecer que, por coincidência, nos 2 olhos, inative o cromossomo X do Dzão. Se a mulher é heterozigota para o daltonismo e nos 2 olhos inativou o cromossomo X do Dzão, nos 2 olhos funciona o cromossomo X do Dzinho, ela vai ser daltônica dos 2 olhos, apesar de ser heterozigota. Então ela deveria ser normal, mas deu azar de inativar o cromossomo X do Dzão nos 2 olhos, funciona o cromossomo X do Dzinho, lá está ela, moçada, nesse caso, daltônica, né, apesar de ser heterozigota. Volto a dizer, não é o caso mais comum que a gente tem. Existe um exemplo super tradicional de mosaicismo em relação à cor de gato, em relação à coloração dos gatos. Quando você pega, por exemplo, gente lá, coloração de gatinhos, tem lá uma situação interessante, né? Existe lá o gene XA, que determina que o gato é amarelo, sei lá, laranja, tipo Garfield lá, do desenho animado. E o XP, que determina que o gato, ele vai ser preto. Existe um alelo Bzão, que não está no cromossomo X, é autossômico, que faz com que o gato não apresente manchas brancas. O alelo Bzinho recessivo faz com que o gato apresente manchas brancas. E daí? E daí, moçada, se o gatinho ele é do sexo masculino, ele pode ser XAY amarelo, detalhe, né? Dependendo dele ter ou não Bzinho em dose dupla, ele pode ou não
apresentar manchas brancas. E se o gatinho for XPY, ele é preto, dependendo dele ter ou não o gene Bzinho em dose dupla, sem ou com manchas brancas. Daí, quantas cores diferentes um gato do sexo masculino pode ter? Os gatos do sexo masculino, no máximo, terão 2 cores diferentes. Conta comigo. Pode ser que ele só tenha uma cor, todo amarelo ou todo preto. Pode ser que ele tenha 2 cores, amarelo com manchas brancas ou preto com manchas brancas. Ou seja, gatos do sexo masculino, ou é todo amarelo ou todo preto. Ou é amarelo com branco, ou é preto com branco. Mas, moçada, quando você pega as gatinhas do sexo feminino, fêmeas, mulheres, aí a parada é diferente. Se a gatinha, moçada, for XA, ela vai ser amarela, dependendo dela ter ou não um Bzinho em dose dupla, sem ou com manchas brancas. Se a gatinha for XP, ela vai ser preta, sem ou com manchas brancas. Mas, gente, se a gatinha for XP, se a gatinha for heterozigota, ela vai ser um mosaico, né? Em algumas partes do corpo da gatinha, vai inativar o cromossomo X com GNP. Essa parte do corpo da gata será amarelo. Em algumas partes do corpo da gata, vai inativar o cromossomo X com GNA. E aí, nesse caso, essa parte do corpo da gata será preto. E o resultado? Que gatos do sexo feminino podem ter um máximo de 3 cores diferentes. Nesse caso, moçada, ela pode ter só uma cor, toda amarela, toda preta. Ela pode ter 2 cores, amarela com manchas brancas, preta com manchas brancas, ou amarela com preta. Ou ela pode ter 3 cores. Nesse caso, moçada, ela ter 3 cores, amarelo, preto e branco. Aliás, essa é a ideia. Toda vez que você encontrar um gato na rua, e esse gato tiver 3 cores, nem precisa olhar para os documentos dele. Com certeza, ele é uma fêmea. Porque os gatos do sexo masculino, no máximo, terão 2 cores diferentes. Mas os gatos do sexo feminino, eles podem ter até 3 cores. Aliás, vou colocar de outro jeito. Precisa nem um gato ter 3 cores. Se você pegar um gato e ele for amarelo e preto ao mesmo tempo, você sabe, moçada, que ele vai ser do sexo feminino. Porque para ele ser amarelo e preto simultaneamente, preto e amarelo ao mesmo tempo, ele tem que ser XA-XP. Então ele tem que ser XX, ele vai ter que ser XX, então ele tem que ser fêmea nesse caso. A propósito, né? Esses gatos que são amarelos e pretos ao mesmo tempo, eles recebem o nome de gatos cálicos ou gatos cascos de tartaruga. Não sei de onde é que tiraram esse nome, mas toda vez que você tiver um gato cálico, um gato casco de tartaruga, que ele é preto e amarelo ao mesmo tempo, não precisa olhar para os documentos do gato. Né? Você vai saber já que ele é do sexo feminino, né? Se ele é preto e amarelo simultaneamente. Legal, né? Que eu dou aula há um bom tempo, né? 25 anos aí, né? Um pouquinho mais do que isso. E, gente, nesses 25 anos, um pouquinho mais dando aula, né? Aconteceu em 2 vezes eu estar dando aula e em 2 ocasiões uma menininha levanta a mão, claro, menininhas diferentes, e a menina vai lá e diz assim: pô, Landim, eu tenho um gato macho em casa e ele é preto e amarelo. E aí, tu não acabou de dizer que se é preto e amarelo obrigatoriamente é fêmea? Pois é, né? A menina tinha, na verdade aconteceu 2 vezes já, ter um gato macho preto e amarelo simultaneamente. O que é que aconteceu? Me ajuda a pensar. Se o gato, moçada, ele é macho, ele tem cromossomo Y. Se ele é preto e amarelo simultaneamente, ele é XP, XA, o que quer dizer que o gato tem que ter síndrome de Klinefelter, ele tem que ser XXY. Ou seja, na verdade, moçada, estava falando do gato ser preto e amarelo ao mesmo tempo, que ele sempre é fêmea. Tudo bem, estou falando de gatos em condições cromossômicas normais. Mas assim como acontece na espécie humana, síndrome de Klinefelter, acontece em gatos. E já aconteceu de em 2 ocasiões eu estar dando aula e meninas tinham gatos com síndrome de Klinefelter em casa, né? Que doido, né? Nesse caso lá, se o gato, ele é macho,
ele tem que ter cromossomo Y. Se o gato ele é preto e amarelo ao mesmo tempo, ele, moçada, vai ter que ser XA, XP. E aí o gato macho, para ser preto e amarelo, só se o gato macho for XXY. Né? Eu quis contar a história do gato, primeiro por causa da história da síndrome de Klinefelter, né, que é a história que eu acho interessante. Né? E segundo, porque o primeiro animal doméstico clonado na história, moçada, lá, né, da biologia, foi uma gatinha cálica, né, chamada Rainbow, arco-íris, né? Acho que a dona deve ter colocado o nome de arco-íris, porque ela tinha lá 3 cores diferentes, né? Preto, né? Amarelo e branco, né? Várias cores, arco-íris. E aí uma ricaça, cheia da grana, né, gastou um bocadão de dinheiro para poder criar vários clones da gatinha dela. Para quando a gatinha dela morresse, né, ela ter os clones da gatinha. E, cara, a galera vai lá, fabrica os clones e frustração da ricaça lá. Porque nenhum dos clones saiu igual ao gato original. Peraí, Landinho, não é clone? É clone. Mas nesse caso, por que não sai igual ao gato original? Ah, porque a Rainbow, ela não é cálica, então ela é XA, XP. E aí na ativação de um dos cromossomos X acontece aleatoriamente. O que quer dizer? Que era uma vez o gato, lindo, o meu gato, pronto, fofo, o meu gato, faltou o rabo. Hein, imagine, por exemplo, que você tem que a gatinha, ela é XA, XP, XA, XP. Podia ser que, por exemplo, a Rainbow original, né, a matriz da clonagem, ela tivesse inativado o P na cabeça e a cabeça dela era amarela. Que ela tivesse inativado o A na barriga e a barriga dela fosse preta. Quando você vai lá e pega o clone, beleza, moçada, o clone também é XA-XP. Mas quando você vai lá e pega a gatinha clonada, aqui na brincadeira, a inativação do cromossomo X, ela vai ser aleatória. Quer dizer que a gata, ela é XA-XP, a gata, ela é XA-XP. Entretanto, pode acontecer que, como é aleatório, na cabeça inative o XA e a cabeça fique preta. Que na barriga inative o XP e a barriga fica amarela. E aí, a curiosa situação de gatos clonados, um é o clone do outro, eles são geneticamente iguais, né? Fizeram exame de DNA exatamente igual, mas o fenótipo é diferente, porque a inativação do cromossomo X, ela é aleatória. O que quer dizer que na gata original podia ser que a cabeça fosse amarela, a barriga fosse preta, e na gatinha clonada podia ser que a cabeça fosse preta e a barriga fosse amarela, que a inativação dos cromossomos X aconteceu na doida. Né? A história que eu estou contando em lance do clone, né? Exatamente esse episódio ficou conhecido lá, né? Na biologia, né? Porque foi assim, né? Era meio que de se esperar que acontecesse isso. Né? Mas acabou tendo um efeito interessante, né? Do clone não sair igual ao original, por causa da inativação aleatória de um dos cromossomos X. Isso explica por que gêmeas univitelinas, que apresentam lá mosaicismo na espécie humana, às vezes tem características diferentes. Então, por exemplo, eu estava comentando o lance lá do caso do daltonismo. Da mulher heterozigota, ela ser daltônica de um olho e não ser daltônica do outro. Imagine, por exemplo, gente, duas irmãs gêmeas univitelinas que são daltônicas. Duas irmãs gêmeas univitelínicas que são heterozigotas para o daltonismo e são daltônicas de um olho. Ora, moçada, pode ser que o olho no qual elas sejam daltônicos seja diferente. Então, estou colocando aqui a gêmea de número 1, os zói da bichinha. Você tem lá, moçada, a gêmea de número 2. E apesar de elas serem clones, apesar de elas serem geneticamente iguais, elas são clones que nem acontece com a Rainbow e os clones dela, o efeito ele pode ter saído diferente. Porque pode ser que, por exemplo, heterozigota, né? Numa das gêmeas tem inativado o desenho aqui e o olho direito é normal, inativado o dedão aqui
e o olho esquerdo, ele é daltônico. E na outra gêmea, pode ter acontecido o contrário. Pode ter inativado o dedão aqui e o olho direito ser daltônico, enquanto que lá inativou o desenho do outro lado, o olho esquerdo, ele é normal. Então, elas são clones? São. Elas são geneticamente idênticas? São. Mas elas têm fenótipo diferente, porque a inativação do cromossomo X extra é aleatório. Uma delas ficou com o olho daltônico, sendo o olho esquerdo, a outra ficou com o olho daltônico, sendo o olho direito, apesar de serem gêmeas univitelinas. Então, no caso lá de heterozigotos, no cromossomo X, mulheres heterozigotas, para determinadas características, você vai ter mosaico. Se eu pegar clones gêmeas univitelinos, o efeito do mosaico não é igual, porque a inativação do cromossomo X é aleatória.